violência é crescente e não para. Os sinais são característicos: um controle discreto, isolamento social e familiar, desrespeito, gritos, xingamentos. O ofensor e o objeto de sua propriedade, a vítima e a solidão do sofrimento. As correntes são invisíveis, as paredes como testemunhas, ameaças, agressões físicas, violência sexual, a morte anunciada. Será que a lei está sendo eficaz? Será que em briga de marido e mulher ninguém deve mesmo se meter? A violência doméstica e familiar contra a mulher é o tema do De Frente pro Crime desta semana. No estúdio comigo estarão Ilana Adriele, professora, escritora e policial civil, e o tecnólogo em segurança pública e policial militar, o Alisson Osório. Olá pessoal, estamos aqui novamente com De Frente pro Crime. Estamos no estúdio aqui da TV Nordestina e meus convidados especiais de hoje são Ilana Adriele e o Alisson Osório. Né? Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Ilana foi minha aluna, né? E daqueles casos assim que enche o professor de orgulho. Né? Ilana é escritora, é pesquisadora, policial civil, agora também minha colega, né? E escreveu diversas obras jurídicas, inclusive da temática, né, de violência doméstica e familiar contra a mulher. Nós temos uma abordagem ampla, né, uma discussão que a sociedade pede, né, sempre sobre esse tipo de tema. Né? E a violência doméstica, ela permeia não só corredores de faculdades, não só tribunais jurídicos, mas principalmente aquela conversa porta a porta, vizinha com vizinha, né? Conhecido com conhecida. Todo mundo tem ou ouviu um relato sobre violência doméstica. Né? Temos aqui também o Alisson, que é tecnólogo, né, em segurança pública, é formado em Direito também, né, é policial militar. Então, nós vamos tentar abranger aqui o máximo de curiosidade, né, tirar as dúvidas da população e tocar naqueles temas que são os polêmicos, né? Esses temas que a gente gosta aqui de trazer para o De Frente para o Crime. Pessoal, muito bem-vindos, tá? Vou começar aqui por cavalheirismo, né, Alisson? Com Ilana. Ilana, seja muito bem-vinda. Me conta aí da tua trajetória, né? Desde a sala de aula que a gente se encontrou até hoje. Olá, professor. Para mim é uma alegria imensa estar aqui. Estou muito grata e honrada de estar aqui. Dizer que foi uma honra também ser sua aluna. Estou muito feliz de estar contribuindo, né, nessa esfera da segurança pública atualmente. Desde a graduação que eu me interessei por esse tema, porque para mim foi uma surpresa muito grande estagiar numa delegacia de violência contra a mulher e ter diversos casos acontecendo ainda naquela época, 2014. Mais ou menos. Então, para mim, foi uma grande surpresa. E por isso que eu comecei a trabalhar nessa temática. E aí a gente começou pesquisando em diversas formas, diversos âmbitos, porque é um tema muito abrangente, vai da área jurídica, passa pela sociológica, criminológica também, psicológica. Então, é um tema muito abrangente. Tem muitos locais. Como foi que surgiu essa curiosidade? Né? O que foi que te despertou para aprofundar a pesquisa nesse tema especificamente? Nesse tema específico foi exatamente das razões do crime. Quando a gente estuda criminologia, a gente sabe que estuda o criminoso, a vítima e o crime em si. Então, eu pensava em entender por que esse crime ainda acontece. Então, porque ele tende a se perpetuar, certo? É um crime tão difícil de trabalhar, na esfera policial, sabemos que é uma das situações mais delicadas, que a qualquer momento pode se agravar ainda mais. Então, eu gostaria de saber por que esse crime ainda estava acontecendo e como os outros países eles tratavam da temática e conseguiam, com mais eficiência do que o Brasil, resolver, né, ou, pelo menos, diminuir a ocorrência desse tipo de crime. E, Alisson, a tua curiosidade sobre esse tema surgiu como? Olá, Lamartine, prazer conhecê-lo, prazer estar aqui, né, nesse programa de tanta relevância. Dizer que o tema violência doméstica é sempre atual. Né? Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a cada 10 minutos uma mulher sofre violência doméstica. Né? Mas, em se tratando de Lei Maria da Penha, digamos assim, os casos são constantes. Né?
na minha experiência enquanto policial, por exemplo, eu atuei também tanto na zona rural quanto na zona urbana, e a gente vê que ocorrências envolvendo violência doméstica são constantes todos os dias, né? Eu não lembro um dia, são raros, na verdade, os dias em que não existe um crime envolvendo violência doméstica. Então, a gente tem uma boa bagagem aqui para trazer para vocês, muito estudo de caso também, tratar um pouco sobre a lei e reafirmar o meu prazer, minha honra de estar aqui com os senhores. O tema realmente é bastante abrangente, né? Eu acho que uma hora de programa não seria suficiente para a gente tratar sobre todas essas nuances da lei. A gente sabe que a lei surgiu com uma motivação política, não foi uma motivação social, né? A gente tem sempre esse problema aqui no Brasil, que é a gente não ter o preparo para a norma, a gente não tem um preparo para a lei. A gente sempre cria a lei e depois a sociedade acaba se acostumando. Foi assim com a lei seca, por exemplo, né? Veio a lei e todo mundo contestava a eficácia dessa lei. Então, a Maria da Penha foi exatamente a mesma coisa, né? O Brasil acabou sendo condenado, né, no tribunal, na Corte de Haia, lá, a Comissão Interamericana condenou o Brasil e ficaria fora dos acordos comerciais, né, do mundo se não tivesse uma tratativa interna. Então, foi mais ou menos assim, né, Ilana? Isso mesmo. E o Brasil, ele comumente trata dessa forma os problemas sociais que a gente tem no Brasil, porque ele normalmente cria uma legislação para dar uma resposta, tanto internacionalmente como nacionalmente, para um problema que não se resolve apenas com a lei. Se você for estudar um crime que envolve violência contra a mulher, na sua profundidade, você vai perceber que tem raízes muito mais profundas e estruturais, que não vai se resolver com a legislação. A gente pode dizer que a Lei Maria da Penha, ela é uma lei emergencial, que vai agir de acordo com a situação. E que o Brasil precisava dar uma resposta internacional e fazer algo. O que foi que o Brasil fez? Agiu com a legislação, de forma, que a gente pode até dizer, de forma simbólica, porque na época o Brasil apenas fez a lei sem, como você falou, sem estudar uma política de eficácia, que não deixa de ser uma política pública, uma legislação. Só que ela deve vir junto com várias outras ações para que ela possa ter efetividade. A gente sabe que na rua, né, Alisson, como a Polícia Militar, ela sempre tem esse primeiro filtro, né? Sempre faz o atendimento emergencial ali, tem o 190, né, quando é acionado, e é caso de violência doméstica, sempre passa na frente de outras ocorrências, não é assim? Isso, exatamente. Ocorrências que envolvem violência contra a mulher, elas têm uma prioridade, né? E, inclusive, pegando o gancho aqui da professora Ilana, foi muito importante a gente trazer esse tema aqui, porque o Brasil, né, ele costuma resolver problemas com lei. Mas a gente sabe que essa não é a melhor saída para que os problemas sociais, né, do nosso país eles venham a ser resolvidos. Por exemplo, eu acho que nós, enquanto nação, nós temos uma produção legislativa que bate recordes. A gente tem muita lei aqui no nosso país. É muita lei para pouca efetividade, né? Exatamente. Nós temos muita lei e a gente sabe que, proporcionalmente, nem sempre, né, essas leis são eficazes. Mas, em se tratando de violência doméstica, no nosso país existe uma crescente, inclusive, um problema cultural, uma carga histórica, uma carga cultural, que, ao meu ver, vai demorar anos e anos para que a gente possa ter uma melhora com relação a isso. E, obviamente, que enquanto nação, enquanto país, enquanto profissionais de segurança pública, nós sempre devemos influenciar e trabalhar com a prevenção. Eu acredito que a prevenção é muito mais importante do que a repressão. Eu costumo dizer que quando a Polícia Militar, ou melhor, o Estado, ele chega em uma ocorrência, é porque o próprio Estado ele falhou em algum sentido, né? Então, o Estado, além das leis, ele tem que trabalhar com prevenção. A própria lei traz isso, né? Quando você vem com uma lei, como você falou, né? Quando o Estado vem com a lei é porque a ordem social ela já faliu, né? Então, a coisa está desajustada, então vamos reparar com uma lei, né? Vamos reparar essas condutas com a lei. Mas, assim, o que chama atenção nesses casos de Maria da Penha, e, assim, sempre levei isso para a sala de aula também, e a discussão, como o Alisson falou, ela passa também pelas delegacias, pelo atendimento policial, é que isso sempre aconteceu, né?
e a gente luta para que não aconteça mais, mas é próprio do ofensor objetificar, né? Tratar a mulher como um objeto de sua propriedade, né? Então isso é que chama a atenção. A gente tem casos de famosos, né, no mundo inteiro. A gente tem aquela cantora Rihanna, né, que foi vítima, né? O caso chamou bastante atenção. Aqui no Brasil, Ana Hickman, né, há bem pouco tempo, e tivemos há cerca de 2 meses um caso que chamou atenção, né, e houve uma repercussão nacional. Foi aquele caso no Rio Grande do Norte, né, em que uma mulher foi agredida no elevador, né, levou 60 e tantos socos no elevador. Então a gente luta para que esse tipo de coisa não aconteça, né? A meu ver, é um ajuste que vai sempre precisar ser feito, né? Mas, Ilana, quase 20 anos dessa lei, né? A lei é de 2006, não é isso? Até agora, a eficácia dessa lei, será que está funcionando? O que acontece é que quando a gente vai estudar um crime, a gente não deve apenas olhar uma das partes envolvidas nessa situação. E a violência contra a mulher, eu costumo dizer que é como Durkheim falou, a violência contra a mulher é um fato social patológico. Então, não é um problema de uma pessoa isoladamente, é um problema de toda a sociedade. E as consequências da violência doméstica refletem igualmente em toda a sociedade. Então, quando se vai analisar a violência doméstica, ela não se pode analisar apenas com um olhar. O olhar legislativo, um olhar que tenta proteger a vítima e não olha com mais cuidado ao agressor. O que eu quero dizer? Que a Lei Maria da Penha, ela é voltada para a proteção da mulher. Mas o que acontece com aquele agressor? Ele vai voltar a delinquir, ele vai voltar a agredir outra mulher. A gente, quando trabalha com a vítima, a gente tenta colocar na mente dela que ela saia da situação de vulnerabilidade que ela está, de vítima. Mas a gente pensa, ele vai encontrar outra vítima, ele tem uma irmã, ele tem uma mãe, ele tem uma tia, ele vai ter outros relacionamentos e talvez o ciclo ele continue. E nós não queremos. Então, é necessário que tenha um olhar também para o agressor. E como o Alisson falou, a prevenção é a chave. E depois de tantos anos, isso ainda não foi implementado. A prevenção em si. A gente vê que tem sempre uma escalada, né, de violência. Ela sempre começa com uma pequena ofensa ou com um controle, né, sobre o celular, ou para onde vai, ou a roupa que veste, né? É sempre assim. E começa e essa escalada não tem volta, né, como a gente viu no vídeo de abertura do programa. Sempre parte daí para um estágio mais grave, não que o anterior não fosse grave também, mas sempre para um estágio mais grave de violência, e essa escalada parece que não freia, né? Então, essa visão para o ofensor é uma coisa que eu acho que depois de 20 anos a lei ainda não teve, né? Tivemos em 2018, acho, né, a criação do único crime que está previsto na Lei Maria da Penha, que é o descumprimento da medida protetiva, né? Isso chamou a atenção porque só 12 anos depois da lei é que veio o primeiro item de incriminação, né? Primeira responsabilização penal. E esse olhar para o ofensor, para o agressor, é necessário porque a gente precisa fazer com que ele não continue repetindo essa violência. E também aquelas pessoas que tiveram contato com essa situação de violência, como, por exemplo, os filhos, como o Alisson falou, pessoas que cresceram numa situação de cultura muito enraizada, que elas não venham a repetir o que aquele agressor ele já está fazendo, quando normalmente chega à idade adulta. O filho que cresce nesse ambiente, né, o Alisson, ele tende a repetir esse ciclo de violência, né? Que ele viu que o pai trata a mãe daquela forma, então para ele repetir aquilo com uma futura companheira é uma coisa normal, né? Isso, como a gente sabe, o núcleo familiar é a base da sociedade, né? Então, a partir do momento que crianças, adolescentes têm uma recorrência desse contexto de violência, então é muito natural, né, que essa criança ela venha reproduzir isso quando ela estiver adulta. E assim, a recorrência do descumprimento de medida protetiva de urgência é algo gritante. Existe muito isso,
muitas ocorrências, né, nesse sentido de descumprimento de medida protetiva de urgência. Então, ao meu ver, né, enquanto juristas, eu acho que o Estado já passou da hora de investir esforços em tratar o agressor, né? Já passou da hora de o Estado trazer mecanismos, tanto jurídicos quanto sociais e psicológicos, para que o agressor ele seja tratado. Existe sim um monitoramento, né, dos agressores, e já pego um gancho aqui para a atuação da Polícia Militar. A gente tem a Patrulha Maria da Penha, que não é exclusiva à Polícia Militar, mas também a Guarda Municipal faz esse trabalho, a Polícia Civil também faz esse trabalho, que é justamente o monitoramento de pontos, localidades onde existiram, né, a violência doméstica e que ensejou a medida protetiva de urgência. Só que o Estado ele não é onipresente. E muitas vezes o próprio agressor, já houve situações em que o próprio agressor ficava espiando a Patrulha Maria da Penha lá, a atuação da Polícia Militar, quando saiu o cara chegava, né? E tem aí uma ligação direta por telefone, né, um contato, né, direto com o telefone entre a vítima e a guarnição da Polícia Militar. Tem um dispositivo eletrônico, né, que a Polícia Civil implementou, em que a mulher aperta o botão lá e liga o alerta. Mas, ao meu ver, esses dispositivos, esses mecanismos ainda são ineficientes, ainda são ineficazes. Por quê? É urgente, né? Enquanto o braço do homem está levantado, para ele descer, não dá tempo à Polícia Militar ou à Polícia Civil chegar. Então, na minha opinião, o Estado já passou da hora de tomar providências rigorosas com relação ao agressor, como a professora Ilana bem mencionou. Beleza, pode fechar um ciclo ali naquela relação, mas ele vai estar em outro relacionamento. E a gente vê que a Lei Maria da Penha, ou melhor, os casos de violência domésticas, não estão atrelados única e exclusivamente à relação de matrimonial. Né? Já houve muitas, e é muito recorrente isso, situações de filhos que agridem suas mães, né? Ou até mesmo empregadas domésticas que sofrem violência. Então, é muito mais amplo do que a gente imagina. É importante você tocar nesse assunto, é o tipo de coisa que eu acho que o telespectador... acho que o tipo de dúvida que todo mundo tem, né? Quais são os âmbitos da violência doméstica? Não é isso? A gente pensa que é só marido e mulher, né? Companheiro e companheira. Mas não, né? A protetiva, ela diz respeito à vulnerabilidade da mulher. Então, em qualquer ambiente, a quebra dessa relação de confiança é que seja, né, a proteção da lei, não é isso? Então, assim, os âmbitos de violência, os locais em que essa violência ela ocorre, eles são muito mais amplos do que a população tem esse conhecimento, né? Eu vejo muita gente chegar na delegacia com uma dúvida e dizer assim, mas como é que eu posso agir, que é uma pessoa que não é meu familiar, né? Ele é vizinho, ele tem uma relação de proximidade. A pessoa não precisa coabitar, não é assim? Isso mesmo. No caso, depende da análise do caso concreto, para que você tenha a configuração de situação doméstica. Nós temos pacificado entendimentos, por exemplo, como o Alisson falou, da empregada doméstica. Nós temos entendimentos pacificados nos tribunais superiores, que no caso da violência praticada contra uma empregada doméstica, por exemplo, já é inserido no contexto da Maria da Penha. Temos também a questão de, porque é uma situação que está acontecendo dentro da residência. Nós temos também situações que não acontecem dentro da residência, mas que também tem a implicação da Lei Maria da Penha, que é contexto de afetividade. Por exemplo, namorados, se for um namoro que já demonstra afetividade, não é uma coisa esporádica, aplica-se a Lei Maria da Penha, inclusive se for um relacionamento informal. Nós temos a aplicação da Lei Maria da Penha, inclusive para relacionamentos extraconjugais, por exemplo, que as pessoas desconhecem essa situação, e também independe da relação de gênero. Por exemplo, uma mulher pode ser vítima de violência doméstica se ela tiver uma parceira. Então, nem sempre o agressor é um homem. E fica registrado também que a habitação ela não precisa ser
atual, né? Ela pode ter Isso. sido passada, não é isso? Ex-namorado, ex-marido, é uma pessoa que você não convive mais, um familiar que você não tem proximidade mais física, mas que venha, por exemplo, a agredi-la por meio de redes sociais também. Então, depende muito do caso concreto. Você Então, veja como o Estado está sempre correndo atrás. A Ilana falou de redes sociais. É o tipo da coisa que ainda... Acho que a protetiva da lei ainda não veio abranger da melhor forma, né? A gente teve recentemente uma adição que foi do crime de ameaça específico, né? Mas, por exemplo, uma injúria, que é um xingamento, não tem uma qualificadora, não aumenta a pena, né, daquele ofensor, né? Então, eu acho que o Estado fica sempre correndo atrás, né? É sempre deficitário nesse tipo de ação, né? E você percebe que a resposta estatal é sempre um artigo de lei, uma lei, né? E isso nem sempre vai tratar o problema. E quando a gente está de frente a uma vítima, numa delegacia que está precisando que se salve a vida dela, que alguém faça alguma coisa, nós que somos da segurança pública, às vezes ficamos de mãos atadas, porque nós temos que agir apenas com o que a lei nos proporciona e, às vezes, é ineficiente. Você vê que esse tipo de atendimento nas delegacias sempre foi uma coisa muito complicada, porque a gente passava e ainda passa por vontade da vítima, né? Muitas vezes a denúncia ela chega até a delegacia e os agentes de segurança vão atrás, né? Ou a polícia militar é acionada, ou a equipe de investigação da delegacia vai atrás da situação, e quando chega no local, se não verifica, né, que a violência física, marcas, né, de agressões, fica a palavra da vítima. E muitas vezes a vítima ainda opta por não levar aquele caso até a delegacia, né? Então, é uma coisa assim, ela está ali inserida naquele contexto de violência sem perceber do risco que está correndo, né? Eu ia abrir o programa hoje com uma entrevista. Eu ia pegar uma vítima de violência doméstica, algumas, né, se disponibilizaram a vir partilhar a história conosco aqui, mas eu vi que muitos programas abordam dessa forma, né? E aí eu pensei um outro jeito. Ilana, vamos lá, quando chega a um ponto da própria vítima levar o caso à delegacia, é porque várias etapas, é a ponta de um iceberg, né? Várias etapas já foram queimadas, não é assim? Isso mesmo. Nós temos aquilo que nós chamamos de termômetro da violência doméstica. A violência doméstica em si, ela não começa em um tapa. Ela vai começando com um xingamento, são aquilo que chamamos de microviolências. É um ciúme excessivo, é uma proibição de sair, é um cuidado, um cuidado demasiado. Na verdade, é uma limitação transformada, disfarçada em cuidado. Então, começa com microviolências e vai escalando. Então, a vítima ela vai suportando por diversos motivos que não cabe a ninguém fazer pré-julgamentos, porque já foi demonstrado cientificamente que existe aquilo que conhecemos como dependência emocional ou dependência diversa, né? Dependência financeira, certo? Também é um exemplo. Isso. Então, acontece muito, né, de dizer, não vou denunciar, porque como é que eu vou sobreviver? Como é que eu vou sobreviver? Muitas mulheres chegam na delegacia e falam, eu passo por isso há 40 anos, mas eu não tenho emprego, como é que eu vou viver? Então, é uma situação muito complexa. E quando ela chega numa delegacia, como você falou, ela já rompeu várias barreiras e ali é o seu ato final de sobrevivência. Eu tenho um relato, um atendimento que eu fiz numa delegacia, e a vítima, ela tinha sido, o ofensor, assim, o ambiente era terrível, né? Um ambiente social terrível em que viviam. E era aquela coisa, álcool, drogas, né? Então, um ambiente que não ajudava em nada, né? Então, quando chegou a notícia até a gente, e a gente foi até o local, eu acompanhei a Polícia Militar nesse caso especificamente, a vítima ela tinha sido apedrejada pelo companheiro, então o companheiro, ele pegou pedras de
grande volume, né? E jogou nela. Enfim, várias lesões por causa das pedras, né? Então, por conta da bebida, ele foi dormir. Ele indo dormir, ela tentou ceifar a vida dele, como uma retorção. Ele acordou no meio disso e desferiu um golpe, quebrou uma garrafa e desferiu um golpe no abdômen dela e abriu o abdômen dela. Dessa forma ainda, ela partiu para cima dele, ainda tentou, né, a retorção novamente, e ele pegou querosene, jogou nela e ateou fogo. Ela sobreviveu. Foram todos conduzidos até a delegacia. E na delegacia, quando ela viu que o companheiro ia ficar preso por tentativa de feminicídio, ela partiu para cima dos policiais. Né? Então, todos nós fomos xingados de diversas formas, né? E ela indignada porque viu que o companheiro ali, que, né, se nós não tivéssemos chegado lá a tempo, ela teria sido morta por ele, mas isso para ela não foi relevante. O relevante era aquela situação que ela vivia, ela inserida naquele contexto, e para ela era uma situação normal, né? Então, é bem difícil, né, a gente atender esse tipo de caso, né, Wallace? Isso, você já deve ter passado por várias cenas dessas como eu passei, né? Eu levo essa especificamente em sala de aula porque foi uma coisa que me chamou bastante atenção. Com certeza. Tem até um fato bem inusitado que eu vou falar daqui a pouco, mas eu gostaria de citar um exemplo lá da Polícia Militar de Minas Gerais, né, onde policiais chegaram a uma ocorrência de violência doméstica, onde a vítima ela foi bastante agredida, né, e o agressor estava muito agressivo, inclusive até com os policiais, e fazendo uso da força, acabaram lá também machucando lá o indivíduo para realizar a condução até a delegacia. Chegando à delegacia, a própria mulher, né, denunciou os policiais por tortura. Né, e trazendo para a nossa realidade aqui da Paraíba, eu, por exemplo, já peguei uma ocorrência, já fiz parte de uma ocorrência na qual a mulher ela foi vítima de violência doméstica, vários hematomas no rosto, nos braços, nas pernas, né? E aí um flagrante muito visível ali de violência doméstica. Inclusive, tinha armas dentro da casa, né? O agressor ele era colecionador de armas, drogas, né? Ou seja, um contexto extremamente perigoso para a vítima. Inclusive, tem previsão da Lei Maria da Penha de que deve ser recolhida a arma e levada até a delegacia, mesmo que seja legalizada. Né? E aí, chegando até a delegacia, o depoimento da mulher foi que os hematomas foram em virtude, né, de um sexo selvagem que eles tiveram. E aí a polícia fica como nessa situação? Né? O Estado aí de mãos atadas, né? O Estado, quando quer e pode agir, acaba ficando de mãos atadas, né? Ilana, eu estava aqui, eu fiz umas anotações para a gente seguir aqui. Não gosto dessa coisa muito combinada, né? Eu já disse isso antes, mas eu sou defensor que os crimes contra a honra eles tivessem uma atenção maior. Como é o primeiro ponto de desrespeito, né? Aquele ponto de desrespeito da situação de violência, como é que ainda se condiciona a essa vítima não levar o caso até a delegacia, né? Que a gente sabe que a ação aí, no caso, é condicionada, né? Para quem não entende, a ação condicionada é quando ela depende de uma representação da vítima, ou seja, a vítima precisa confirmar que quer prosseguir com aquela ação penal, né? No caso de outros tipos de violência, não. Aí o delegado tomando conhecimento, ele toma todas as providências, mas nesse caso, né? Então, por isso que nós agora já estamos mais atentos a essa situação e já está havendo muitas modificações legislativas para trazer os crimes contra a mulher, em contexto de violência doméstica, para incondicionadas.
né, aquela que não depende de representação da vítima, ou seja, ela chegará à delegacia e ela fará aquela cena que vocês citaram, não quero mais, eu me arrependi, mas mesmo assim o delegado, diante das provas, pode continuar a investigação penal. Por que isso acontece? Porque houve um estudo, uma base feita e entendeu que a mulher, quando ela está no contexto de violência doméstica, ela está ali vulnerabilizada. Então, quando ela vê o pai de seus filhos, aquele companheiro, ela não olha para ele como um agressor. Ela olha como aquele que, vou dar uma nova chance. Eu vou insistir. Pode envolver também coisas espirituais, coisas religiosas. A fé dessas mulheres também é um fator que acaba fazendo com que elas perdoem esse agressor. Então, por conta dessa situação, que vocês contaram aqui muito bem, que tem casos muito chocantes de mulheres que chegam numa situação extrema de violência e, mesmo assim, pede para retirar. Por conta dessas situações, a nossa legislação ela já está modificando para não permitir mais que se retire a denúncia, a queixa que ela faz e que se proceda independente da vontade da vítima. A gente vai dar uma paradinha agora, um break rapidinho, não sai daí, já já o De Frente para o Crime volta. Chegou, a Rede Nordeste chegou, informar, emocionar e o nosso povo valorizar. Chegou, a Rede Nordeste chegou, com fé, talento e alegria é o Nordeste em sintonia. Chegou, a Rede Nordeste chegou, de Campina pro mundo inteiro, com orgulho nordestino verdadeiro. Chegou, a Rede Nordeste chegou, vem com a gente se conectar, o Nordeste vai brilhar. Chegou, a Rede Nordeste chegou, informar, emocionar e o nosso povo valorizar. Chegou, a Rede Nordeste chegou, com fé, talento e alegria é o Nordeste em sintonia. Chegou, a Rede Nordeste chegou, de Campina pro mundo inteiro, com orgulho nordestino verdadeiro. Chegou, a Rede Nordeste chegou, vem com a gente se conectar, o Nordeste vai brilhar. Chegou, a Rede Nordeste chegou, informar, emocionar e o nosso povo valorizar. Chegou, a Rede Nordeste chegou, com fé, talento e alegria é o Nordeste em sintonia. Chegou, a Rede Nordeste chegou, de Campina pro mundo inteiro, com orgulho nordestino verdadeiro. Chegou, a Rede Nordeste chegou, vem com a gente se conectar, o Nordeste vai brilhar. Muito bem, pessoal, voltamos com De Frente para o Crime aqui com Ilana Adriele e o Wallison Osório, né? Estamos tratando sobre violência doméstica e familiar contra a mulher, né? Wallison, algumas ocorrências que chamam a atenção e muita gente não sabe que se trata de violência também, né? Por exemplo, aquele cidadão o ofensor, que retém o celular da vítima, né? Ou que no momento ali da discussão ele pega e arremessa esse celular, quebra uma televisão de dentro de casa. Isso também é violência doméstica, não é isso? Sim, com certeza. E como já foi falado, a violência doméstica ela tem uma escalada, né? Ela começa de maneira fria e vai esquentando até evoluir para, muitas vezes, uma agressão física, né? Mas é muito comum, quando a gente chega em ocorrência, a casa já está bem danificada. É uma televisão quebrada, o próprio celular quebrado, né? Rasgar documentos. Isso, né? Rasgar documentos, dinheiro também, já vi queimar dinheiro da mulher, né? Então, a violência doméstica ela é muito mais ampla do que a gente sabe ou entende, né? Como só parafraseando um jurista Caneluti, ele disse que uma das maiores causas para o cometimento de crimes é justamente a falta de conhecimento sobre esses crimes, né? Então, muitas vezes a população pensa que violência doméstica é só agressão física, mas é muito além. É violência psicológica, é violência econômica, dentre outras violências que a própria Lei Maria da Penha ela traz. Ilana,
ele falou bem aí de violência física, né? Muita gente pensa que apenas aquela visível, né, que é punida. Mas a gente sabe que tem vias de fato, né, que tá na lei de contravenções penais. Não vou aqui dar aula de direito penal, isso aqui não é, o intuito não é esse, mas tem um nome técnico que se chama delicta factis transeuntes, que são aquelas lesões que não, os crimes que não deixam marcas, né? Você tem algumas coisas evidentes, um homicídio, você tem lá o corpo, né, da vítima, né? Você tem uma lesão corporal, está lá a lesão evidente. Mas, por exemplo, um puxão de cabelo, um empurrão, né? Isso está lá nas vias de fato e não na lesão corporal. Também é violência, não é isso? Nós temos diversos crimes que também são violência doméstica, mas que as pessoas não conhecem. As vias de fato, não é necessário que você tenha uma marca, um hematoma, uma roxidão, para que seja considerado uma violência doméstica, né? Inclusive, as vias de fato, ela não é tratada como um crime de menor potencial ofensivo quando ele está inserido em um contexto de violência doméstica. É tratado como um crime de médio potencial ofensivo. Da flagrante também, né? Isso. Da flagrante também. Perfeito. Não se aplica nem o juizado especial, nem o termo circunstanciado. É flagrante. Então, mesmo que você seja vítima, ou que você conheça uma pessoa que seja vítima de violência física que não deixe vestígio, mesmo assim, é um contexto de violência e vai ser tratado como tal. É uma violência de médio potencial ofensivo. Temos também o constrangimento, que é você querer humilhar uma pessoa, às vezes nem doeu, às vezes nem, mas só para humilhar, pratica um tapa, um puxão de cabelo, né? Nós temos também a violência psicológica, que é um novo tipo penal que temos no Código Penal, que é uma lei, que é um artigo que também é muito inserido no âmbito doméstico, que é muito praticado na situação de violência doméstica também. Essa ameaça específica, né, que é contra o sexo feminino, né, em razão do gênero feminino, né, assim. Também tem a situação de violência sexual, que muita gente pensa que é só a violação sexual, e não é. Aquele pai, né, que soube do envolvimento da filha com um homem, né, não são casados, e aí ainda tem essa cabeça arcaica de impor um casamento, isso também é violência doméstica. Aquele marido que não quer ter o filho, né, naquele momento da relação. Então, isso também é violência doméstica, quando ele impõe a sua vontade, né, a sua companheira, né, obrigando Perfeito. ela a algum método contraceptivo, né? Assim? Perfeito. No contexto da violência sexual, no âmbito doméstico, nós temos vários tipos penais. Temos a própria violência sexual, como você mencionou, que engloba na Lei Maria da Penha várias situações, como proibir a mulher de tomar métodos contraceptivos, a imposição do aborto, a imposição do matrimônio, que agora, recentemente, surgiu essa discussão novamente, né, com relação a menores de idade. Então, temos muitos tipos penais que são desconhecidos da população. E a própria violência sexual, ela tem vários artigos. Temos a violência sexual mediante fraude, a violência sexual de incapaz, de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. E lembrar que a violência sexual em âmbito doméstico não é com uma pessoa desconhecida, muitas vezes. Às vezes é com uma pessoa da própria família. Então, mesmo que haja uma relação de afetividade, um casamento, e a mulher ela disser que não quer praticar o ato sexual, e se ela for forçada, é violência sexual. Se ela se sentir ali obrigada àquela relação, né, não importa Isso se é mesmo. marido e mulher. Não é assim? Isso. Não importa se é marido e mulher, ela está ali inserida num contexto de violência. É imposição de vontade, né? A gente sempre chama atenção para isso, né? Mas eu tenho aqui em Ilana uma autora de obras jurídicas, né? E eu vou até pegar minha colinha aqui porque, né, é muita coisa, né, Wallace? Esse livro, Ilana, A Violência contra a Mulher, que está na revista de sugestão de bibliografia temática, né, dos tribunais superiores, do STJ e do STF. Como é que esse livro surgiu na tua vida? Então, eu fiz um intercâmbio na Espanha durante a graduação. Foi um intercâmbio muito emocionante. Eu pude ter contato com mecanismos de
proteção à mulher lá na Espanha, e eu analisei as situações, fiz uma comparação do porquê que o Brasil estava ali no topo do ranking de países mais violentos para as mulheres, e a Espanha, que tinha mecanismos parecidos, inclusive as leis são semelhantes, porque que a Espanha era tão mais avançada na proteção à mulher. Então, surgiu da necessidade de trazer algo palpável em termos de política pública eficiente, para que a gente pudesse dar uma resposta. Por que isso ainda é recorrente? É muito diferente lá. Não é muito diferente em termos de aplicação da lei, em políticas públicas, mas o que acontece? Lá, como a gente falamos no início, o foco é o agressor, desde pequeno. Então, a educação, por isso que eu defendo a educação sempre. Então, a educação, a instrução humanitária é o que eles usam para que, de fato, a violência contra a mulher ela não seja tão gritante como é no Brasil. É esse o livro que você Isso. está aí? Esse livro aqui, inclusive, eu trouxe um exemplar para presenteá-lo. Estamos aqui com ele no telão aí, o pessoal da produção é rápido, né? Já colocou aí no telão. Eu vou querer o autógrafo, né, da minha ex-aluna aqui, né? E é um orgulho muito grande para mim, de fato, né? Mas você não parou nesse não, né? Teve mais. Então, porque a gente, quando começa a pesquisar, um assunto vai puxando o outro e a gente fica nessa sede de responder as perguntas que vão surgindo. Então, e o novo livro, que inclusive está à venda na Amazon, que em formato e-book, em formato físico, é a minha dissertação de mestrado. Você lançou o físico e o e-book também? Isso. Já facilita, né? Tem muita gente que fica ali no Kindle, né? Isso. Eu gosto de livro físico, assim, mas estou tentando me acostumar com esse negócio. Eu gosto muito. Ainda não estou muito ambientado com o Kindle, não. Fica lá, quietinho, ele olha para mim, eu olho para ele, sabe? Mas eu gosto ainda do papel, sabe? Eu gosto do livro físico. Eu gosto também. Tenho muitos, tenho uma biblioteca em casa. Mas, às vezes, pela pressa, a gente acaba aderindo ao digital. Então, nós temos o digital e o físico, que o tema é violência contra a mulher e o título é A Violência Silenciosa. Quem paga a conta da violência contra a mulher? Que, na verdade, somos todos nós. A própria resposta já vem escancarada. Mas de que forma isso acontece? Então, por que cada pessoa que está aqui acaba pagando? Você ampliou a discussão no caso, né? Ampliei. Por que essa luta é de todos nós? Não é apenas da minha vizinha que sofre violência doméstica. Não está somente nas periferias. Apesar de que nas periferias as pessoas são mais vulnerabilizadas, porque tem outras vulnerabilidades. Eu não sei se minha produção tem a imagem, acho que temos a imagem do outro aí, mas assim que for possível colocam aí. Olha aí, já chegou. Rapaz, isso aí é o rápido, físico. O pessoal é muito rápido aqui, viu? E nós temos o e-book também. A outra capa é do e-book. E essa expansão da discussão, ela chegou em respostas que pudessem assim, fazer com que o leitor entendesse como é que esse círculo ele fica todo afetado. A violência ela não é centralizada apenas naquela vítima principal. Isso. Nesse segundo livro, a gente ampliou as discussões, trouxemos entrevistas com vítimas. Elas vão contar no livro por que elas não denunciaram. O e-book, Essa né? aí é a capa do e-book, isso. Está disponível na Amazon. E esse livro ele vai trazer as entrevistas por que elas não denunciaram antes. Então, nós temos falas das mulheres para explicar quais são as suas razões. Temos também estudos sobre o ciclo da violência contra a mulher. Né? Nós falamos da transgeneracionalidade da violência. O que é isso? É quando a violência ela não fica naquela geração apenas. Então, não é a mãe apenas que vai ter aquela violência em sua vida. Aquela violência vai transgeneracionalizar, vai para a outra geração, que são seus filhos. E quais são as consequências que nós vamos viver? A minha filha vai estudar com uma pessoa que teve um contexto de violência doméstica na sua vida. Ela vai conviver com essas crianças. Então, isso vai acabar me afetando. Então, afeta todos nós, não afeta só as mulheres. Então, esse livro, ele traz essas consequências de forma mais evidente. E também tem um olhar especial para o criminoso, que é aquele que a gente quer puxar para a discussão, que é
fazer um trabalho preventivo, desde quando ele está na escola até a sua vida adulta. Porque não adianta a gente só proteger a vítima que está sendo violentada ali e colocar de volta essa pessoa, esse agressor, do mesmo jeito na sociedade. Porque ele vai continuar delinquindo com outras mulheres, com a mesma mulher, como o Alisson falou, né? Às vezes ele persegue a mulher até ceifar a sua vida. Então, como é que o Estado ele vai reagir a isso? Tratando o agressor, não olhando apenas para a vítima. E lembrar, professor Lamartine, que às vezes as mulheres acham que isso é uma patologia dele, uma doença mental, algo que a gente escuta muito nas salas dos cursos de direito, que os alunos eles já chegam com a mentalidade de que o criminoso ele é um doente. E não, é uma pessoa comum que pratica um crime. E por que ele pratica esse crime? Porque ele está inserido em uma situação, em uma estrutura que favorece para que aquela situação aconteça. Então, a gente tem que quebrar, a gente tem que olhar para essa estrutura, para desmontar e fazer com que ele não reproduza, nem que a gente possa conviver com as suas consequências. Assim como as vítimas, Alisson, muitos ofensores também chamam a atenção, né? Tem aqueles casos em que ele sequer entende que o que ele praticou é, de fato, uma violência doméstica. Não é assim? Você já se deparou com algum desses que não entendeu nem por que estava sendo preso? Sim, é muito comum. Eu trabalhei em zona rural, e isso é mais comum ainda na zona rural. A questão do desconhecimento da lei, né? Como eu já mencionei anteriormente. E isso, como a Ilana falou, desencadeia diversas consequências. Por quê? Isso é passado de geração em geração. Infelizmente, a falta de conhecimento faz com que as pessoas elas reverberem esse crime. Existe um programa da Polícia Militar com relação às drogas, que é o PROERD. O PROERD ele trabalha com crianças no enfrentamento, né, à droga. Só que na minha opinião, deveria existir um programa semelhante ao PROERD com relação à violência contra a mulher. Porque muitas vezes as próprias crianças, e muitas crianças, tanto de periferia como também da zona rural, elas vivem esse contexto, assim como vivem um contexto de consumo de drogas, elas também podem viver um contexto de violência doméstica familiar, e elas podem sim reproduzir no futuro. Eu acredito que o Estado ele poderia tomar uma providência semelhante ao PROERD também com relação à violência doméstica. Sabe o que eu acho? O PROERD ele surgiu, um programa nacional, né? E ele surgiu a partir da discussão de que o usuário de droga ele é um problema de saúde pública, né? Ele não é apenas um fenômeno criminológico. Eu acho que o Estado até deixou de abordar o tema, né, no âmbito da criminologia, para começar a abordá-lo apenas como um problema de saúde pública, né? Isso é uma coisa, até uma sugestão para um outro debate nosso aqui, mas nesse seu ponto de vista, eu concordo com você. A gente devia ter um programa específico para os ofensores, como é feito na Espanha, né, esse foco aí do seu segundo livro, né, e acho que assim a gente consegue atingir mais, sabe, ou abranger mais, a melhor palavra, né, abranger mais como o Estado, né, com todos os mecanismos para tentar ali quebrar aquele ciclo de violência, né? A violência ela é uma flecha, né, Ilana? Ela parte daqui e a partir do momento em que ela é lançada, ela só é freada quando ela não encontra o alvo, né? Então, eu acho que o que você falou sobre o PROERD, traçando esse comparativo, é de suma importância que o Estado tenha uma efetividade, né, no tocante ao ofensor, né? E com relação ao monitoramento do agressor, obviamente que deve haver também um acompanhamento psicológico da própria família, né, do núcleo familiar, porque ali as crianças elas se depararam com aquele contexto de violência. Elas também sofrem traumas, não apenas a mulher, que é vítima, mas tanto o agressor contra a mulher, também as crianças que estão envolvidas naquele ali ciclo de violência doméstica. Eu acho que o Estado deveria investir esforços em tratar toda a família. O ideal seria isso. Logo no início a gente estava falando sobre o atendimento prioritário, né? Alguém ligou para o 190, vira uma prioridade ali de atendimento, né?
como é que isso passa? Vocês hoje têm aquele centro integrado, né, de controle de operações, e como é que isso passa? É passado para vocês através do 190, que é o antigo Copom, viu, gente? Né? E aí uma vítima liga ou alguém denuncia, né? A partir daquele momento, o que é passado internamente ali no rádio para vocês, para o atendimento? Isso. No contexto de Patrulha Maria da Penha, como já mencionei, existe uma ligação direta, né? As vítimas que são monitoradas por esse programa Maria da Penha, existe uma ligação direta. Ela pode ligar diretamente para o chefe da guarnição. Mas, em outros casos, por exemplo, numa ocorrência de violência doméstica, quando nos é passado, a mulher ela vai ligar, né? E existe um caso bem que me tocou muito, que eu vou mencionar já, mas acontece dessa forma. A mulher, né, ou outra pessoa, muitas vezes o vizinho também liga muito. Os vizinhos, eles costumam nos chamar muito. 190 vai lá para o telefonista passa para o operador e o operador distribui essa ocorrência para a guarnição. Nesse ciclo aí, eu acho que vai entre 10 e 15 minutos. Né? Então, e para a mulher ligar, já tem muito tempo que está ocorrendo essa violência doméstica. Me chamou a atenção, você me lembrou agora, teve um caso recentemente em Minas Gerais, que foi o seguinte: a mulher ligou para o centro de operações, para o atendimento da Polícia Militar, e como se estivesse ligando para uma farmácia, e disse: eu preciso de uma dipirona. Né? E o operador: como, senhora? Isso aqui é da Polícia Militar? Ela: sim, uma dipirona. Né? Eu não sei se vocês viram esse caso. E aí ele foi, né, mais sintético nas perguntas ali, porque era uma situação de violência que estava em curso, né? E aí, inclusive, olha, a miligrama da dipirona, 10, 20 ou 30, para graus de violência. E ela disse 30, né? Então, assim, mecanismos que a Polícia Militar ela precisa ter, né? Naquele momento tem que ter esse feeling para poder fazer esse tipo de atendimento, né? Isso, tem que ter essa perspicácia, né? Inclusive, existe até treinamentos nesse sentido, né? De o operador ali, o telefonista, que é o primeiro contato com a vítima, o telefonista, ele perceber, né? Uma situação também, pizza também, as mulheres ligam pedindo pizza, porque às vezes o agressor está do lado. E acontece muito, por exemplo, quando o CICC, que é o Centro Integrado de Comando e Controle, nos passa a ocorrência, eles nos informam que perdeu contato com a mulher, porque às vezes o agressor ele joga o celular na parede, quebra o celular, né? E aí, prioridade máxima nesses tipos de ocorrência. O próprio operador ele fala: prioridade na faixa, existe uma ocorrência de violência doméstica em tal local, e aí a gente vai o mais rápido possível. Um caso concreto que me tocou muito, né? Com uma criança de 8 anos de idade. Foi ela que ligou para a polícia, ligou o 190, era num sítio bem distante, lá em Lagoa Seca. E essa criança, ela não aguentava mais ver a mãe apanhada do pai. E ela tomou a atitude de ligar no 190, pediu um celular emprestado ao vizinho, foi lá na casa do vizinho, pegou o celular, ela mesmo ligou o 190, ela correu, acho que cerca de uns 2 quilômetros ali, para encontrar a viatura. Né? Ela foi de encontro à viatura, e quando a gente chegou lá, de fato o cenário era caótico. Né? Então, quando a gente recebe esse tipo de ocorrência, a gente sempre dá prioridade. E o mais rápido que a gente puder chegar, a gente chega, porque pode ser nada, mas pode ser tudo. Né? E com relação à violência doméstica, a gente não pode negligenciar de forma nenhuma, porque às vezes uma vida pode ser ceifada. Né? E a Polícia Militar ela deve estar de prontidão para atender esse tipo de ocorrência o mais rápido possível. E esse tipo de ocorrência, Ilana, quando chega na delegacia, a gente procura evitar a revitimização, né? Aquele discurso repetido, né? Mas me conte aí o que foi que houve, né? Mas foi assim mesmo, não está exagerando não, tem dessa coisa. A polícia cada vez mais científica, né? Eu vou sempre bater nesse ponto, a gente tem um preparo diferenciado hoje, né? Ainda bem que temos, para ter tanto esse feeling no atendimento da Polícia Militar, quanto nessa situação de acolher a vítima de todas as formas ali, né? A Polícia Civil da Paraíba, ela está cada vez mais especializada. Nós temos policiais civis nas DEANs, né, que é a Delegacia da Mulher, especializados para atender essa vítima. E
nós prezamos exatamente para isso, para que não haja uma revitimização, que ela não passe aquele trauma, não reviva o trauma e não venha sentir novamente tudo que sentiu naquele momento. Então, isso é quando é uma situação de uma pessoa menor de idade, por exemplo, nós temos a escuta especializada para que aquela pessoa ela não precise repetir novamente. No contexto do CICC, nós temos também as pessoas em prontidão, esperando, se por acaso ela precisar ligar em relação ao telefone que ela recebe para o CICC e avisar que está sofrendo violência contra a mulher, tem uma pessoa especial para receber essa ligação. Então, nós prezamos muito por esse atendimento humanizado e especializado. E me fala um pouquinho da medida protetiva. Como é que você está vivenciando isso nas delegacias agora? Então, a medida protetiva ela é uma situação emergencial, urgente, que nós não podemos abdicar. Ela visa proteger a mulher e é muito necessária para aquela mulher que está na situação de vulnerabilidade e precisa de uma proteção maior. Então, ela é uma situação de extrema necessidade. Mas a medida protetiva sozinha não combate, como a gente já falou, mas é extremamente necessária. E temos também a tipificação penal de descumprimento. Que acontece muito, eles descumprem muito, como o Alisson falou, mas a única medida para prevenir que aquilo aconteça novamente é a medida protetiva. E a descumprimento é um parêntese aqui em relação a isso, porque eu sou crítico ferrenho dessa história de pena em concreto, pena abstrato. A gente tem uma confusão desse negócio no Brasil e ninguém entende nada, né? Camarada pega, é por isso que muita gente critica a polícia, critica a justiça, né? Polícia prende, justiça solta, né? Tem sempre essas frases. Quando a gente chega e alguém comete um delito que tem 10 anos de pena, a gente sabe que aquela pessoa não vai ficar aquele tempo preso, né? Então, eu acho que toda a minha opinião, né, como jurista, como professor da área, como profissional da área, né, de segurança, se você foi condenado a 5 anos de prisão, que fique os 5 anos preso. Esse negócio de progressão de regime, né, é um pé para fora. Está lá, o Estado ficou atrás dessa desculpa como se fosse uma humanização ou uma forma de possibilitar, né, que aquele cidadão que cometeu um crime e que não é do meio criminoso, né, mas cometeu um crime eventual, que ele tivesse essa chance de se recuperar ou não se corromper pelo sistema, mas acaba colocando todo mundo no mesmo balaio ali, né? Vamos falar de forma bem popular, para que todo mundo entenda, né? Então, o camarada entrou já com metade do pé fora, né? Inclusive a pena de descumprimento, que é, se eu não me engano, até 2 anos. 5 anos, eu acho. Não, é de 3 meses a 2 anos, acho. Acho que é isso, né? E assim, a pena é baixíssima para descumprimento. E quando o camarada ele descumpre uma medida protetiva, né? Vamos lá. Se ele descumpriu a medida protetiva determinada pela justiça, ele já disse que o Estado não interessa a ele. Ele não se importa mais com nenhum tipo de punição do Estado. Não é assim? Pelo menos, eu acho que eu estou sendo severo demais, não? Eu concordo plenamente, porque existe uma ordem ali, né, do Estado, ou seja, o Estado ele desembaiou, né, a espada e está dizendo, se você for reincidente, você vai sofrer consequências. E ele simplesmente ignora isso, ignora todo o sistema de segurança pública. Tem outro lado da medida protetiva também, acho que Lana está vivenciando isso muito, aqueles casos em que, assim, advogados vão me matar agora, mas tem muita gente, muito advogado que orienta a vítima não, vai lá na delegacia, pede uma medida protetiva, que é uma forma de a gente abreviar aqui o processo de separação, né? Acontece muito, e acaba futilizando uma medida que é para ser usada de extrema urgência, né? Era uma protetiva e vai acabar que banalizada, né, por esse tipo de situação, né, Ilana? Por conta dessas situações, que são casos muito específicos, que nós tivemos agora recentemente ajustes, né, legislativos e jurisprudenciais para obrigar a juntada de provas mais robustas em contexto de violência doméstica. Então, nós temos agora que as mulheres vítimas de violência doméstica elas terão que ter um respaldo maior na sua fala, que é juntando com outras provas. Agora, a gente tem essa situação de ter que
ter uma prova mais robusta para poder justificar uma condenação. Em uma medida. Pessoal, a gente está chegando no final agora do nosso De Frente para o Crime. Foi uma honra, né? Prazer, um bate-papo maravilhoso aqui. Eu acho que a população só tem a ganhar com esse tipo de discussão e com todos os temas que foram abordados aqui, né? Eu quero encerrar apenas com uma frase que eu ia botar na chamada, mas assim, acho que é melhor guardar para agora. Em briga de marido e mulher, todo mundo deve se meter. A mulher ela não deve guardar só para si, ela não deve ficar só nesse tipo de situação. Como eu falei na chamada, as paredes às vezes são as únicas testemunhas e a gente precisa ampliar esse grau de proteção, né? Muito obrigado a vocês, a gente volta semana que vem com De Frente para o Crime. Informar, emocionar e o nosso povo valorizar. Chegou, a Rede Nordeste chegou. Com fé, talento e alegria é o Nordeste em sintonia. Chegou, a Rede Nordeste chegou. De Campina pro mundo inteiro, com orgulho nordestino verdadeiro. Chegou, a Rede Nordeste chegou. Vem com a gente se conectar, o Nordeste vai brilhar. Chegou, a Rede Nordeste chegou. Informar, emocionar e o nosso povo valorizar. Chegou, a Rede Nordeste chegou. Com fé, talento e alegria é o Nordeste em sintonia. Chegou, a Rede Nordeste chegou. De Campina pro mundo inteiro, com orgulho nordestino verdadeiro. Chegou, a Rede Nordeste chegou. Vem com a gente se conectar, o Nordeste vai brilhar. Chegou, a Rede Nordeste chegou. Informar, emocionar e o nosso povo valorizar. Chegou, a Rede Nordeste chegou. Com fé, talento e alegria é o Nordeste em